Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês um super módulo, que é um módulo de Estatuto do Servidor Público, aliás, do funcionalismo público, do funcionário público do Estado de São Paulo, especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente judiciário. Digo para vocês que elaborei uma super estratégia para que os alunos aí consigam ter o maior êxito possível. Então, isso aqui é uma aula introdutória, onde a gente vai explicar coisas básicas sobre o Estatuto e apresentar para vocês o roteiro de como nós iremos trabalhar os artigos 239 até 331 do Estatuto. Tá certo, meus amigos? Ótimo, né? E pode ter certeza, cara. Se você assistir todas as aulas, tá certo? Você fazer os exercícios, eu tenho certeza que você ficará muito competitivo para o Estatuto aí, na prova do TJ São Paulo, principalmente nessa matéria aqui. Certo, gente? Detalhe, compromisso do professor Luiz Antônio de Carvalho. Eu já fiz uma pesquisa na internet, eu já consegui aí vários exercícios, dezenas de exercícios, e eu me comprometo em realizar, em fazer todos os exercícios que eu encontrar da matéria para vocês aí. Por quê? Porque o exercício é o treino. Quanto mais treino você tiver, mais competitivo, mais fixação de conteúdo você terá e com certeza você fará uma prova melhor. Tá certo, galera? Então vamos lá. Estrutura da lei. Então o objetivo dessa primeira aula é apresentar a lei para vocês e apresentar o nosso roteiro de estudos, quais serão as sequências das aulas, qual foi a estratégia que o professor utilizou para ministrar esse assunto, né? É claro que a gente sempre procura aquela estratégia mais agradável para o aluno. E professor tem que ter também plano, cara. Professor que não tem plano, que não prepara a aula, ele não consegue fazer uma aula de resultado. Ok? Estrutura. Primeira coisa, professor, o que eu tenho que ter? Você tem que ter a lei. Você tem que ter a lei. Não tem jeito. Se você não tiver a lei impressa, para você acompanhar as videoaulas, você pode ter certeza que isso irá te prejudicar os seus estudos. Então, a primeira coisa é você ter a lei. Professor, cadê o link da lei? Vou apresentar o link da lei para vocês. Mas eu oriento vocês o seguinte, gente, para que vocês estudem na fonte. Então, eu sugiro que vocês sempre tenham a lei, ou se for uma lei federal, no Planalto. Se for uma lei estadual do Estado de São Paulo, você sempre vai lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, no site da Assembleia Legislativa, você tem aqui texto da norma, texto compilado e diário oficial. Recomendo que vocês sempre cliquem no texto compilado, que é aquele texto que está em vigor, tá certo? Professor, por que eu tenho que ter, professor, sempre a lei atualizada? Porque, olha só, olha a quantidade de atualizações que já tiveram essa lei. Então você tem que encontrar um local onde faça a administração dessas atualizações. A última, só para vocês terem uma ideia, foi no dia 27 de fevereiro de 2013, tá certo? Foi aí a última alteração na lei 10.261 de 28 de outubro de 68, né? 28 de outubro, para quem não sabe, é o dia do servidor público, né? Que se comemora, inclusive, é um feriado nacional. Bacana? Professor, e o link? Então aqui está o link. Então, a primeira coisa que você deve fazer, além dos slides de apoio, é clicar nesse cara aqui e você vai ser direcionado lá para o site da Assembleia. Faça o download do arquivo. É um arquivo de 44 páginas aí. Eu recomendo que você imprima frente e verso para ficar mais fininho, até para economizar folha, né? Valeu? Essa lei, ela é estruturada em 8 títulos. Tem o primeiro título das disposições preliminares, um artigo somente. O segundo título, que é um título longo, aliás, o título mais longo da lei, que vai tratar do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. O terceiro título, da promoção. O quarto título, dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. O título número 5, que trata dos direitos e vantagens em geral. O título 6, dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Aí o que acontece? Eu vou dar um parênteses aqui. O examinador,
para o concurso do TJ São Paulo 2014, ele falou o seguinte: olha, Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, artigos 239 até 331, que é o último artigo dessa lei. E garanto para vocês que nesse curso nosso, nesse módulo, nós vamos ser super sistemáticos. Nós iremos estudar de artigo a artigo, do 239 até o 331. E diz o seguinte: o 239 tá certo, e 240, ele está incluso no título 5, dos direitos e vantagens em geral. Tá certo? É o último direito aí que o servidor tem, que é o direito de petição. Então, o direito de petição está aqui. Ou seja, do título 1 até o título 5, o examinador não irá cobrar questões na prova. Praticamente, inicia do título 6. Então, lembrando, nós temos aqui somente um capítulo, que é o direito de petição, 2 artiguinhos, e o demais aí, 2 deveres, das proibições e das responsabilidades, vai cair integralmente e pode ter absoluta certeza que nós teremos questões de prova. O cara vai pegar um dever e vai falar que é uma responsabilidade, ou vai pegar uma responsabilidade e vai falar que é uma proibição, e assim por diante. Nós iremos estudar todos esses itens. O título 7º da lei é das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Professor, o que significa esse NR? Já estou explicando para vocês a lei. NR significa nova redação. Então, o título 7º, 100%. O último título, que é do procedimento disciplinar, 100% também. E nós temos aí as disposições preliminares, disposições finais e transitórias também. Então, essa aqui, ou seja, vai cair para vocês aí o título 6, 7 e 8 inteiro e um pedacinho do título 5. Ou seja, o examinador foi bastante tranquilo com o candidato, né? Tá certo, meus amigos? Professor, o que tem em cada um desses, né? Olha aí, disposições preliminares, só tem um artigo, não vai cair na prova, ok, tranquilo, né? Aí tem o título 2, do provimento, do exercício da vacância dos cargos. Tem o capítulo 1 do provimento, das nomeações, das substituições, da transferência, reintegração, do acesso, da reversão, do aproveitamento, readmissão, readaptação, da remoção, da posse, fiança, que foi revogado, que não existe mais esse instituto, do exercício, da contagem de tempo de serviço, da vacância. Olha aí o tamanho do título 2, não vai cair na nossa prova, então nós não iremos aí aprofundar esse assunto. O título 3, da promoção, é somente o capítulo único da promoção. O que é isso, professor? O servidor público, no Estado de São Paulo, ele tem o quê? Um plano de cargos, carreiras e remuneração. E tem previsão de promoções no decorrer do exercício de suas funções, né? Título número 4. Dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária, né, ou seja, que envolvem dinheiro, né, do vencimento da remuneração, é um direito do servidor público, das vantagens de ordem pecuniária, das disposições gerais, adicionais por tempo de serviço, das gratificações, das diárias, das ajudas de custo, do salário família e do salário esposa, outras concessões pecuniárias, das acumulações remuneradas. Dos direitos e vantagens geral. Aqui começa o nosso curso. Aqui começa. Estou destrinchando para você ter uma noção geral do que essa lei trata e da importância. É claro que essa lei aqui vai estar norteando também a sua vida funcional, né? Capítulo 1, das férias, não cai. Das licenças, não cai, que são 9. Da estabilidade, não cai também. Da disponibilidade, não cai. Da aposentadoria, da assistência do funcionário, não cai. E agora começa. Do direito de petição, artigo 239 e 240 vai cair na prova. Então, aliás, está previsto no conteúdo programático que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Aí vamos lá. Do título 6º, 100%, capítulo 1, dos deveres e das proibições. Dos deveres, artigo 241. Vai ter aula, sim, das proibições, 242 a 244.
Das responsabilidades, 245 a 250. Cada item desse vai ser uma aula. O título 6º, das penalidades, 250 a 263, vamos ter aula sobre isso. Providências preliminares, 267 a 264 a 267. Procedimento disciplinar, disposições gerais, vai cair. Sindicância, vai cair. Processo administrativo, vai cair. Do processo do abandono do cargo ou função por inassiduidade, vai cair. Dos recursos também, né? Da revisão, vai cair. E disposições finais, 2 artigos, e as transitórias também vai cair, né? Beleza? Então, isso aqui são aí o que vai ser cobrado, o que está previsto no edital. Professor, qual foi a estratégia do LAC Concurso? Então, a primeira estratégia nós fizemos essa aula, estrutura da Lei 10.261 de 68, onde a gente apresenta o que vai ser cobrado e como será o nosso curso. Então, o nosso curso, o nosso módulo, para atender 100% o que está previsto no edital, nós teremos 15 aulas. Essa aqui é a primeira aula, que é só uma aula introdutória. Do direito de petição, será a segunda aula, que vou gravar em seguida dessa aula. Amanhã vou gravar outra e assim por diante, até o dia da prova aí. Um mês antes da prova você vai ter todo o conteúdo. Do direito de petição, vai ser a nossa aula 2. Dos deveres, aula 3. Das proibições, aula 4. Das responsabilidades, aula 5. Das penalidades e da sua aplicação, aula 6. Das providências preliminares, aula 7. Das disposições gerais, aula 8. Da sindicância, 9. Do processo administrativo, aula 10. Do processo do abandono do cargo ou inassiduidade, 11. 12 dos recursos. 13 da revisão. 14 das disposições finais. E 15 das transitórias. Pronto, está aí para vocês. Professor, por que você fez isso? Porque é o seguinte, antes de pegar um aulão diretão, eu resolvi explorar cada assunto. Então, vai ter uma aula, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, eu já fiz uma pesquisa onde eu separei aí todos os exercícios sobre o Estatuto do Servidor Público, e você, meu querido aluno, que tiver algumas questões aí do Estatuto também, quiser caminhar para a gente, que nós iremos corrigir, inserir no banco de questões e também nas videoaulas. Então, com essa estratégia de subdividir por item, eu tenho certeza que o aluno, se cumprir as 15 aulas do Estatuto, não irá perder ponto. É claro que nós teremos aulas curtas, outras um pouco maiores, de acordo com o assunto. Por exemplo, dos deveres, é um artigo só, uma aula aí de 15 minutos, 20 minutos, você consegue aí fazer o exercício e explicar os deveres. Agora, você vai lá para o processo administrativo, olha só, são aí mais de 30 artigos. Esse processo administrativo será uma aula mais longa, porque a gente vai detalhar o que está previsto na lei e, claro, sempre naquela ideia do que o examinador pode estar cobrando do assunto. Tá certo, meus amigos? Estão aí para vocês. Roteiro pronto, agora é só gravar e, claro, vocês estudarem. Bacana? Encerramento dessa aula, da primeira aula do Estatuto, está aqui. Trabalhe por uma causa, não por aplausos. Olha que profundidade, né? Viva a vida para expressar, não para impressionar. Não se esforce para fazer a sua presença notada. Basta fazer a sua ausência sentida, porque